Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa disciplina de panorama exegético aqui da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes e estamos aqui para mais uma das nossas aulas da nossa série de vídeo aqui dessa disciplina, né, dessa série de vídeos. Na última aula nas últimas aulas, na verdade, a gente falou sobre a filosofia da exegese, certo? E agora a gente vai entrar num ponto que diz respeito aquilo que a gente vai chamar de preparação para a exegese. Por que a gente precisa se preparar para a exegese? Qual é a razão de a gente se preparar para a exegese? Para a gente não chegar na exegese sem o mínimo de entendimento do que está acontecendo. Às vezes a gente se perde no meio de tanta coisa. Então, exatamente por isso, a gente precisa entender o que a gente está fazendo com a exegese, certo? Qual é o nosso caminho dentro dela. E a partir disso, eu quero chamar a sua atenção aqui já a partir do texto de 2 Timóteo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quero que você seja aprovado, Timóteo. Paulo está dizendo para Timóteo, lembrando que a segunda carta de Timóteo é uma carta muito pessoal de Paulo. O que parece ali, na verdade, o que de fato sabemos é que ele está prestes a morrer. Ele fala sobre ser oferecido como libação. Então ele está falando de alguém que está prestes a morrer, que está nesse encaminhamento aí de alguém que está próximo da morte. E Paulo, estando próximo da morte, ele começa a falar sobre as últimas... Ele sente que são as suas últimas palavras, ele sente que são as suas últimas considerações. Então, dentro disso é muito relevante o que ele fala para Timóteo. E ele diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Seja aprovado, Timóteo, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Um obreiro que não tem de que se envergonhar. Ele não tem vergonha em relação àquilo que ele faz. Ele não tem por que ficar com vergonha. Aquilo que ele faz é irrepreensível. É aquilo que ninguém pode apontar o dedo e falar do seu caráter, e falar da sua vida. É claro que ninguém é perfeito, mas aqui estamos falando de sermos pessoas que são reprováveis no seu caráter. E por isso Paulo está dizendo que você seja alguém que não tem do que se envergonhar. Mas ele continua dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Alguém que maneja bem a palavra da verdade. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Que você seja alguém que maneja. E a ideia de manejar, certo? Ela traz a ideia de que você não vá tropeçar. Que você não tropece nas suas próprias palavras. Que você não tropece no seu entendimento sobre o que o texto bíblico diz. É muito comum, esses dias eu estava vendo um vídeo de um falso mestre, de um falso pregador desses mais jovenzinhos que tem por aí. E era notório que o indivíduo estava tropeçando. Ele não sabia manejar a palavra de Deus. Ele falava sobre a palavra de Deus de uma forma muito jocosa, sabe? Quase como quem diminuía a importância da palavra de Deus. É claro, né? Quando você quer a autonomia, quando você quer a liberdade, quando você quer falar o que você quiser e viver e fazer o que você quiser, você tira a autoridade da Escritura, que é exatamente aquilo que vai, digamos assim, limitar você de alguma forma. Então, o que acontece é que Paulo requer de Timóteo que ele maneje bem, que ele não tropece na palavra de Deus, que ele saiba o que ele está fazendo. Então, quando a gente está falando aqui de exegese, a gente está falando em você manejar bem a palavra da verdade. A gente está falando de você entender bem do que você está falando, que você não está falando qualquer coisa, que você não está simplesmente soltando palavras ao vento, que você entende o texto e que você está falando desse texto, manejando bem a palavra da verdade. E colocando isso de forma prática, como é que isso pode se
substancializar, como é que isso pode se tornar prático na vida das pessoas. Bom, a importância de qualificações adequadas para o exegeta. Primeiro, nós precisamos, sim, claro, de... primeiro, não menos importante o próximo, né? São as questões intelectuais. Você precisa de familiaridade com a língua grega o suficiente para perceber nuances exegéticas por si mesmo. Olha, isso aqui é muito importante. Você precisa saber observar o texto sozinho. Então o professor Felipe está dizendo que nós não precisamos de comentários, que nós não precisamos dos mestres, nós não precisamos de dicionários, nós não precisamos de ninguém. A gente só precisa olhar para o texto, precisamos do Espírito Santo, e então nós vamos tomar as conclusões necessárias e fazer uma excelente exegese. Não foi isso que eu disse. Eu disse que você precisa aprender e saber, na verdade, estar familiarizado com o texto grego, para que você possa fazer observações próprias. Para que você não dependa completamente de um comentário. Isso é muito comum ver nos estudiosos, os que querem estudar a Bíblia, né? Quando a gente faz uma pergunta para alguém sobre observações do texto bíblico, e elas gostam muito daquilo que elas chamam de Bíblia de estudo, né? E eu gosto de dizer que a Bíblia de estudo é a Bíblia de quem não estuda. É uma afirmação um pouco polêmica. É claro que eu não estou desprezando as Bíblias comentadas, chamadas de Bíblia de estudo. O que eu estou querendo dizer é que é muito fácil nós pegarmos essas Bíblias e nós utilizarmos essas Bíblias de uma forma preguiçosa. Eu sou daquele time que defende que as Bíblias de estudo, chamadas assim, deveriam ter o seu comentário lá atrás e não no próprio texto. Porque quando eles estão no próprio texto, ali embaixo, naquela nota, algumas Bíblias têm as notas maiores do que o próprio texto bíblico, né? O que acontece? Tem outra pessoa fazendo a exegese para mim ali. Tem outra pessoa fazendo a observação do texto para mim. As observações do outro estão ali, não as minhas. Mas eu concordo com ele. Eu sei, meu amigo. Não tem problema você concordar com o comentarista, com a Bíblia de Genebra, com a Bíblia de John MacArthur, com a Bíblia de Charles Reddit, com a Bíblia da tradição reformada, com a Bíblia de estudo NVI, com a Bíblia Shed, com a Bíblia Viva. Não tem problema você concordar com esses comentaristas. O que tem problema é você depender deles, de modo que eles vão fazer a exegese para você. Não, você precisa fazer as suas próprias observações no texto. Estou falando ainda em português. Vamos para o grego. O exegeta, ele não pode simplesmente depender dos comentários bíblicos. Porque agora a gente está falando do exegeta, ele sabe um pouco do texto grego. Então ele precisa analisar o texto grego e fazer observações por si mesmo. Daquilo que se repete, daquilo que chama atenção no texto, porque tem uma grande porção daquele texto está falando da mesma coisa, das formas gramaticais que se repetem, de uma relação talvez de paralelismo que ele pode encontrar. Isso se trata de familiaridade com o texto, de modo que você tira suas próprias conclusões e não precisa de um comentário para fazer isso. Eu estou desprezando os comentários? Não, tenho vários, adoro estudar comentários. Mas eu preciso analisar o texto por mim mesmo. E chegar na compreensão do texto por mim mesmo. Observações do texto. Isso requer persistência. Você não alcança isso de uma hora para outra. Você não alcança a análise, o conhecimento, o entendimento do texto daqui para ali, assim, ó. Não. Requer o seu esforço, requer a sua repetição, requer você tentar de novo, de novo, de novo, de novo. E voltar para o texto, e lutar com o texto. Consigo lembrar de vezes que eu fiquei me debatendo com o texto uma semana inteira. Eu lembro que uma vez eu estava pregando uma sequência de textos numa igreja. E eu lembro que eu estava pregando em Tiago.
E eu lembro de um texto de Tiago que eu precisei repetir várias vezes os estudos ali, porque eu não estava conseguindo entender, pelo menos de uma forma que eu ficasse seguro na pregação daquele texto. E eu comecei a estudar antes, mas aquilo estava difícil. O que eu fiz? Eu disse, irmãos, eu preciso de mais uma semana. E analisei o texto novamente, preguei o texto, preguei um resumo daquilo que eu já tinha falado, já tinham sido várias pregações, até que depois de uma outra semana eu finalmente expus o texto. Então, nós precisamos de persistência, nós precisamos lutar com o texto. A gente precisa de familiaridade com o ambiente cultural do Novo Testamento. Familiaridade. Quando a gente quer estar falando de familiaridade, é entender o que acontecia naquela época. Entender um pouco do Império Romano, entender um pouco do Império Grego, entender a história daquela época. Isso nos aproxima. Esses conhecimentos, eles são fundamentais. E eu tô falando isso aqui porque antes que alguém chegue e diga assim, ó, não, mas aí você tá falando só das relações intelectuais. Você tá esquecendo que você precisa de conhecimento espiritual. Não estou dizendo isso não, tá bem aqui, ó, na sua frente. Precisamos ser nascidos do Espírito. Um estudioso da Bíblia que não é nascido do Espírito, ele não vai dar fruto nenhum em termos de mudança de vida espiritual nele ou na vida das pessoas a quem ele ensina. Ele precisa crer que a Bíblia é sobrenatural, senão, de outra forma, ele seria simplesmente um analista de um texto literário como qualquer outro. Ele precisa manter um entusiasmo contagiante pela palavra de Deus. Isso é muito comum, você entrar no texto bíblico e o estudante de teologia, é fácil ele cair nisso aí. É fácil ele cair num marasmo espiritual. E achar que a vida espiritual, que a vida intelectual, ela é isso aí que é mesmo. E você acaba esquecendo da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Nós falamos do texto sagrado. Nós nos expomos ao texto sagrado. Ele é um texto vivo, ele nos transforma e transforma o nosso coração. Essas são qualificações espirituais. Mas deixa eu dizer algo aqui para você. Elas não são suficientes para se fazer uma exegese. Como assim, professor? O que o senhor está dizendo aí? Não basta ser só crente, não? Não, meu irmão. Não. Você precisa saber grego para fazer exegese. Não, mas aí se eu orar, pois ore a Deus por um grande conhecimento de grego. Porque a exegese é feita com a língua original. E sabe, eu tô falando isso aqui porque é muito comum a gente entrar numa falsa dicotomia de que o mundo é dividido entre aquilo que é espiritual e aquilo que é intelectual. Ai, mas eu não tenho todo esse conhecimento acadêmico. Falando de tal, não tem todo esse conhecimento acadêmico, mas ele é um crente no Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Acredito. Mas eu conheço os intelectuais que são crentes no Senhor Jesus Cristo também. Doutores, mestres, homens e mulheres de Deus. Que são muito conhecedores da Escritura em termos acadêmicos. Ou seja, em termos da exegese, não adianta você ser só crente. Não estou dizendo, estou diminuindo isso. Meu amigo, para você ser crente, Jesus precisa ter morrido por você. Você precisa confiar, ter tido fé no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Não é coisa pouca. Mas se eu estou falando de exegese, você precisa de familiaridade com a língua grega suficiente para entender o texto bíblico. Não é ser só crente. Você precisa do conhecimento das línguas originais para fazer uma exegese. Então quer dizer que você é menos crente se você fizer uma exegese? Também não. É óbvio que não, meu amigo. Tem muita gente que nunca vai fazer uma exegese. Exegese no sentido técnico na vida. E é muito crente. E tá no céu, gente que já foi pro céu, que nunca fez uma exegese em termos técnicos. Isso não quer dizer nada em termos de salvação. E não é disso que a gente está falando, é óbvio. Mas eu estou falando aqui já para evitar aquela discussão anti-intelectualista de que não, porque o fulano de tal, ele é um grande exegeta, mas ele não teme a Deus, que não sei o que, e outra pessoa... Sabe, é uma falsa dicotomia. O mundo não é dividido, né, dessas formas. As verdades não são auto-excludentes. Você pode ser um crente no Senhor Jesus Cristo, firme no Senhor e na sua fé, e ao mesmo tempo
ter uma vida intelectual profícua. Então, tendo falado sobre isso, podemos ir mais adiante e falar agora sobre a importância do método na exegese. O método é o procedimento organizado que envolve certos passos. Passo 1, passo 2, passo 3, exatamente. E o arranjo eficaz, a ordem desses passos. Não são somente os passos. Eu não posso começar pelo passo 10. Eu preciso começar pelo passo 1. Ah, mas é óbvio que é 1. É óbvio porque a gente está dizendo que ele é 1. Mas podia ter alguém dizendo que o passo 10 é o 1. Não, meu amigo. O passo 1 é o passo 1. Familiaridade com o texto, ela precisa vir antes da análise sintática. É claro, como é que eu vou fazer uma análise sintática se eu nem entendo o texto que eu estou trabalhando? Uma coisa depende da outra. Então, são os passos e são as ordens, a ordem desses passos. Então, a ilustração com relação a isso é como uma receita. O propósito não é restringir a percepção criativa. Não quer dizer que, mas eu estou entendendo aqui, estou tendo um insight aqui sobre a sintaxe do texto grego. Não posso, tenho que acabar com esse insight, acabar com esse entendimento, porque agora é hora de pensar em contexto histórico. Esquece a gramática. Não, claro que não. Claro que não. A ideia não é tirar você dessa... Não é tolher a sua capacidade artística, né? A sua capacidade criativa. Não é acabar com a arte da exegese. Claro que não. Mas a ideia é que você tenha um direcionamento. Um direcionamento. Você pode ser um Picasso, né? Você pode ser um Van Gogh. Você pode ser um Da Vinci. Mas esses caras começaram aprendendo sobre cores. Todos eles sabiam cores já quando eram os artistas geniais que eles foram. Mas eles começaram aprendendo sobre as cores. Sobre que se você misturar uma cor com outra, vai virar essa matiz de cor. Todos eles começaram aprendendo coisas como essas. Coisas como a textura do pincel. Coisas básicas. Eles começaram... então quer dizer que não vamos ensinar as coisas básicas porque eles são geniais. Não, os gênios começaram com o básico também. É claro que eles chegaram à genialidade muito mais rápido, mas o ponto é mostrar que nós precisamos de um direcionamento. O maior chefe do mundo precisa saber o que é um arroz e um feijão. O maior chefe do mundo precisa saber o que é um arroz. Precisa saber o que é uma panela. Precisa saber o que é uma frigideira. Mas isso é básico. Sim, exatamente. Ele soube disso muito rápido, mas ele soube. Então nós precisamos de algum direcionamento. De algum caminho por onde seguir. E a exegese é isso. Provém o direcionamento, claro, para a expressão mais completa possível das aptidões e capacidades do exegeta. Com esse direcionamento, eu posso ser o exegeta que eu preciso ser. Dentro da busca que eu preciso seguir. Então a ideia é simplesmente falar que nós precisamos de um método. E agora vamos falar sobre a importância do uso de ferramentas. Falamos sobre a importância do método. Não esqueça. É porque alguém pode dizer assim, olha. Eu não gosto de metodologia. Eu gosto de ser livre. Eu gosto de falar de uma forma livre. Eu gosto de estudar de forma livre. Esses passos, eles me prendem. Parece que eu já estou vendo alguém falando isso, né? Não, meu amigo. De forma alguma. Você não pode ser completamente livre. Na verdade, quando você diz que você quer ser completamente livre, você acabou de criar uma metodologia para você. A metodologia é não ter metodologia. E sabe o que acontece também? Isso é muito comum, inclusive, né? Nos estudos bíblicos. É alguém que se acha tão inteligente, mas tão inteligente, que ele diz assim, eu não preciso de método, porque senão esses métodos vão me tolher, eles vão me prender, eu preciso de liberdade. Ok. Aí às vezes a pessoa, ela está tentando entender o texto bíblico de uma forma que
que não faz sentido. Ou seja, às vezes ela está tentando saltar passos, dar passos que vão além da sua capacidade, sem antes saber daquilo que é básico. Isso acontece muito. É aquele pregador que diz assim: eu não gosto dos 3 pontos, porque os 3 pontos fazem o texto, a pregação ficar muito previsível e tal. Ok. Quantas pregações de 3 pontos você pregou na vida, meu amigo? Quantas? Para você poder transcender o método. Você só transcende o método, você só se torna disruptivo em relação ao método depois que você masteriza esse método. Então, por favor, pare com essa história de dizer que você não precisa de metodologia para nada. Porque no começo todo mundo precisa de metodologia. Para você transcender a metodologia, você precisa masterizar, dominar a metodologia. Para você dizer que não quer mais pregar a pregação de 3 pontos, você precisa ser o mestre da pregação de 3 pontos. Aí depois você começa a inventar moda, como dizem por aí. Então, considere esse ponto. O método é importante, sim. Ele não pode ser prescindido. Ele é importante, precisamos dar o lugar para ele. Muito bem, tendo colocado esse ponto, vamos aqui para a importância do uso de ferramentas. Nós precisamos de ferramentas para o estudo da exegese. A importância desse uso de ferramentas diz respeito a ferramentas genuínas e ferramentas interpretativas. Eu achei muito interessante essa divisão que o autor nos trouxe. O que é uma ferramenta genuína? Ela deve ser usada repetidamente no processo de exegese. O que são? São ferramentas linguísticas. O que é isso? São ferramentas que ajudam você de uma forma, digamos assim, um pouco menos direta. Como assim, professor? Não está ajudando ainda. Uma coisa é você olhar o que um comentarista falou. Quando a gente vai olhar o comentário, a gente já viu o trabalho que o comentarista teve com as suas ferramentas genuínas. Então, digamos que você vai para o conhecido, né, o famigerado comentário de Hendrickson, aqueles comentários vermelhinhos, né, lá da cultura cristã. Pois é. Digamos que você vai nesse comentário. Aí você chega lá, você analisa o comentário de Hendrickson, de João, por exemplo. Ora, Hendrickson, ele foi para a língua original, ele foi para o texto grego, ele usou dicionários, ele usou chaves linguísticas, ele usou concordâncias, ele usou léxicos e algumas outras ferramentas, mas vamos ficar com essas aqui. Aí ele usou essas ferramentas que eu citei, léxicos, concordâncias, chaves linguísticas, etc. O próprio texto grego. Aí você vai lá no Hendrickson. O Hendrickson usou tudo isso para sua interpretação. Ele não chegou no comentário, naquela série de comentários, sozinho. Ele usou essas ferramentas linguísticas. Isso quer dizer que quando você analisa um comentário, um dicionário, aliás, quando você analisa um dicionário, uma chave linguística, você está utilizando a mesma ferramenta, pelo menos em termos essenciais, dos outros comentaristas. Isso me faz muito bem, inclusive. Eu gosto muito de pensar assim, porque quando eu tenho acesso especificamente a alguns materiais, por exemplo, o léxico de Bauer, que a gente vai falar sobre ele, é uma ferramenta que todo mundo usa. Então, quando eu vou lá no léxico de Bauer e analiso o que aquela palavra significa, eu me sinto naquele momentinho ali. Claro que não é durante todo o processo, mas naquele momentinho ali em que eu procuro o significado no Bauer,
eu estou indo no mesmo lugar que o Carson está procurando o dicionário, o mesmo dicionário que o Carson usa. Por que eu sei que ele usa? Porque ele cita o léxico de Bauer nas exegeses dele. Então, na hora de ir pro dicionário, eu estou indo para o mesmo lugar, bebendo da mesma fonte que o Carson bebe. É claro que a exegese do Carson é infinitamente superior àquilo que eu vier a fazer. Mas eu estou falando de fonte, eu estou indo no mesmo lugar que ele está indo. É claro que ele tem outras fontes também valiosíssimas, muitas das quais eu não tenho acesso. Porém, na hora de ir para o léxico, eu estou indo para o mesmo léxico que ele está indo. Isso significa que eu estou indo numa ferramenta por si, per si, ou seja, uma ferramenta por excelência. Não é uma ferramenta interpretativa. Não é o que outra pessoa já fez, não é o produto do trabalho de outra pessoa. É uma ferramenta linguística por excelência. Então ficamos por aqui. Na próxima aula a gente prossegue e fala mais sobre a preparação para a exegese, ok? É isto, ficamos por aqui. Grande abraço, valeu.